Que bom, meus irmãos, estar aqui servindo vocês nessa manhã, com muita alegria, com essa série de mensagens tão poderosa, tão maravilhosa que o Senhor tem conduzido essa igreja durante esse mês. E eu mandei mensagem para Clóvis ontem de manhã, dizendo: meu irmão, obrigado por ter me dado esse texto, porque falou tanto comigo, e é um texto tão simples assim, tão prático, mas foi tão poderoso no meu coração, e me alegrei muito por isso. A mensagem sempre deve tocar e falar com o pregador, mas às vezes tem alguns textos que são assim mais impactantes na nossa vida, e assim foi esse texto. Espero que seja na vida de vocês também, para a glória de Cristo Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias então, acessar aí no celular de vocês que não são crentes, que usam celular, não usam Bíblia. Atos capítulo 16, eu estou fazendo lá no Renascença uma campanha: compre uma Bíblia. Se você está muito liso, não pode comprar, aí eu digo que um presbítero vai dar, eu não trago para mim, né? Eu digo que um presbítero vai te dar. Como lá a gente só tem um, então sobra para Diego comprar a Bíblia. Porque, meus irmãos, é muito importante, quando você abre aí, é importante a gente ter, eu não sou contra celular não, acessar, eu acho que é bom, mas a gente às vezes deixa de se familiarizar com o texto bíblico, na localização dos livros, de dar aquela riscadinha maravilhosa na Bíblia, marcar algumas passagens. Então, se você não tem uma Bíblia, peça para os presbíteros dessa igreja, para te presentearem com uma Bíblia. É muito bom a gente ter, e traga esse costume. Antes, os crentes, quando iam para a igreja, olhavam assim: aquele ali é crente, está indo com uma Bíblia, né? Hoje a gente não sabe mais nem quem é crente, que não tem Bíblia, não tem nada. Meu pai conta que quando ele era criança, ele conhecia os crentes da rua dele assim, lá vai os crentes esquisitos, com a Bíblia debaixo do braço para a igreja. Então, se acostume a ter o livro, a Bíblia, é muito, muito bom. Mas não tem nada contra o celular não, viu? Só o problema é que chega a notificação, chega o WhatsApp, a notificação de rede social, aí atrapalha você se concentrar na palavra de Deus. Foi só um tempo para você encontrar, mas Atos é fácil, né? Atos 16, nós vamos ler a partir do versículo 11, e aí nós vamos aí até o versículo 15, Atos capítulo 16. É uma das viagens mais legais assim, de Paulo, no meu gosto, né? Não tem nada a ver com, isso é uma opinião só minha, que não vale nada, mas eu gosto muito de Paulo em Filipos. Capítulo 16, a partir do versículo 11, eu vou ler aqui a NVI, tá? Nova versão internacional, você pode acompanhar na versão que você tiver aí. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samatrócia, e no dia seguinte para Neápolis. Então, estão aqui num processo de viagem. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos de tarde e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus amado e bendito, essa é a tua palavra, inerrante, infalível, inspirada, suficiente, autoritativa e nosso bom alimento. Meu Deus, que dia maravilhoso o encontro de Paulo com Lídia. Que sábado especial, meu Deus, onde as mulheres estavam ali reunidas orando e o Senhor levou os teus servos para levar a mensagem do Evangelho para aquele lugar. Que nessa manhã, Pai, sejamos aqui um povo reunido para ouvir também a mensagem do Evangelho, não desconsiderando cada mover e cada agir do Senhor, ainda que seja improvável, mas que é poderoso nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre pequenos começos e grandes transformações. Esse título completamente inspirado em pequenas empresas e grandes negócios, não tem como negar, mas nós vamos olhar nesse texto como que algo que parece tão insignificante, de fato improvável, como é o que nós temos meditado ao longo desse mês aqui, é tão importante, tem um impacto tão profundo, não só na vida de uma pessoa, mas para toda a história da fé cristã. E eu quero começar contando para vocês uma história desse cara aí chamado Nick Cruz. Em 1981, Nick Cruz ele estava entre os criminosos mais temidos de Nova York.
envolvido com tráfico, com gangues, ele liderava a gangue, tráfico de drogas, violência, a polícia sempre procurava por ele, ele era preso e ele era solto de novo, e parecia impossível olhar para aquele homem e pensar que ele tivesse outro destino, senão ser morto, ou ser preso perpetuamente, ou até ser condenado à morte. Um homem temido e conhecido em uma cidade pela sua periculosidade. Mas um pregador chamado David Wilkerson, essa história do Nick Cruz, ela é muito conhecida, depois você pode pesquisar mais sobre ele também. Um pregador que tinha um papel, um chamado evangelístico muito forte na cidade de Nova York, ia para o meio desses lugares assim perigosos, esses lugares onde ninguém queria estar. E um dia ele chegou com a ousadia do evangelho e pregou o evangelho para Nick Cruz. E é claro que Nick Cruz recebeu de bom grado, não é não? Óbvio que não. Ele rejeitou e até ameaçou David, para que ele saísse dali, não insistisse mais em pregar aquela palavra para ele, não falasse mais sobre aquele Deus para ele. Então, no início, Nick rejeitou, até ameaçou David, porém, em um culto, algo importante aconteceu. Deus abriu o coração de Nick. Aquele improvável líder de gangue se entregou a Cristo e se tornou um dos evangelistas mais relevantes da década de 90, começo dos anos 2000, ele ainda é vivo, lá nos Estados Unidos, não só em Nova York, mas em todos os Estados Unidos. Aquele improvável, aquele que todo mundo olhava e pensava assim, esse aí nunca vai se converter, esse aí nunca vai seguir a Jesus, estava ali alcançado pela graça de Deus, entregando sua vida a Jesus e se tornando, décadas depois, alguém que alcançou e ainda alcança milhares de pessoas para Cristo. E essa história nos lembra de uma verdade, meus irmãos. Deus não vê como o homem vê. Vocês têm ouvido isso aqui, né? Mas às vezes a gente esquece dessa verdade. Desde o primeiro dia dessa série vocês têm ouvido isso aqui. Deus não vê como o homem vê. Onde os homens enxergam impossibilidades, Deus vê ali instrumentos da sua graça, instrumentos poderosos para que o seu nome seja exaltado. E quando nós abrimos então o livro de Atos, nesse capítulo 16, nós vemos exatamente isso. Paulo, chamado pelo homem da Macedônia, se você voltar um pouco o texto, você vai entender esse contexto em uma visão, ele vê esse homem da Macedônia, que impede que ele vá para uma região e seja direcionado então para Filipos, e ele chega na cidade de Filipos. E quando ele chega, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que o conduziu para lá, de uma forma muito clara, que às vezes o Espírito nos conduz, e só depois a gente entende que Deus nos levou para determinado lugar, para determinada situação. Mas aqui foi claro, em uma visão, Paulo foi direcionado por Deus. Ele viu um homem daquela região pedindo socorro, pedindo ajuda em uma visão. E ele entende que aquilo é palavra de Deus para ele, e ele segue essa visão. E ali, ele chega então a Filipos. E ao chegar a Filipos, direcionado por Deus, o que se espera talvez é encontrar ali líderes influentes, homens sábios, ou autoridades políticas dispostas a ouvir o Evangelho. Ora, se Deus está me levando para lá, provavelmente vou chegar lá e vou encontrar o quê? Um lugar favorável. Porque quando Deus manda a gente para um lugar, o que a gente sente? Paz no coração, não é verdade? Não, nem sempre. Deus manda a gente para um lugar e esse lugar que a gente chega lá está tudo pronto, só para a gente dar continuidade ao que Deus está fazendo, não é? Não. Às vezes a gente chega numa situação completamente improvável, diferente do que a gente esperava. Isso acontece com lugares, com circunstâncias, com pessoas. E ali é isso que acontece com Paulo. Ele chega com a sua equipe e não encontra homens sábios, não encontra políticos influentes, pessoas relevantes da sociedade, por assim dizer, mas ele encontra com uma mulher improvável. Lídia, uma comerciante estrangeira, ela não é de Filipos, ela está ali, ela é de Tiatira, reunida com algumas mulheres à beira do rio. Parece até uma cena fofinha, né? À beira do rio, vamos orar? Vamos, onde? Vamos lá para a beira do rio. Aí vamos lá, todas as mulheres indo para a beira do rio orar. Mas dentro do contexto social e cultural da época, não é exatamente uma cena fofinha. Você vai entender por quê. E ali, naquele cenário pequeno,
sem importância aos olhos humanos, aos olhos do mundo. Deus abre o coração para Cristo e abre as portas para o Evangelho. E não só para o Evangelho na vida de Lídia, mas é a partir dali o Evangelho para todo o continente. Hoje, meus irmãos, nesse relato de Lucas, nós vamos ver que a história de Lídia nos mostra que Deus, soberanamente, abre o coração dos improváveis para crer em Cristo e transformar instrumentos inúteis para o avanço do seu reino. E nós vamos ver isso em 3 partes. E a primeira delas está aí no versículo 12 e no versículo 13. Um começo pequeno, um cenário improvável. Olha o que o texto diz aí nos versículos 12. Vamos ler primeiro o versículo 12, depois a gente vai para o 13. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Atos 16 está na segunda viagem missionária de Paulo. E ele queria ir para a Ásia Menor, mas o Espírito o impediu, como eu falei ainda há pouco. Só vou voltar um pouquinho do versículo 6, versículo 7, a gente tem essa visão, você pode ler depois aí para a gente ganhar um tempo. E então essa visão desse homem macedônio, como eu já disse, pede ajuda, e ele segue então para essa região de Filipos. E essa visão era um marco, porque a partir dali, o Evangelho cruzaria para a Europa. E ir para a Europa é ir para o centro do império. É chegar nesse continente que até então é um lugar novo, por assim dizer, na sua estruturação, que exalava modernidade, cultura, era o centro do mundo, aquele lugar onde todo mundo que queria prosperar, crescer, ser visto, fazer algo relevante deveria estar. Era na Europa. Então, quando você olha para esse lugar, a expectativa é de algo grande, é de algo marcante, é de algo promissor, afinal de contas é a Europa. E aí eles chegam a Filipos. E Lucas descreve aí no versículo, olha, como que é Filipos: colônia romana e principal cidade daquele distrito. E o que isso significa? Significa que Filipos tinha um status privilegiado dentro do império. Não era uma cidade qualquer. Vou fazer uma analogia bem ruim, mas só para a gente ter uma noção do que é. Nós vivemos no Brasil, é o nosso país, né? Todo mundo sabe disso, eu acho que sim. E que a capital do Brasil é Brasília, eu acho que todo mundo sabe disso também. Mas a gente tem uma cidade economicamente e ativamente muito mais relevante do que Brasília, que é São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, fora do Brasil, são mais conhecidos do que a própria capital do Brasil. Mais ou menos isso que acontece com Filipos. Não é a capital do império, mas é uma cidade que tem um status muito importante dentro dessa estrutura do império. É uma cidade relevante, é uma cidade importante. Ela tinha esse status diferente em relação às outras cidades. Então, os cidadãos de Filipos, eles tinham os direitos romanos. Nascer em Filipos, ser um cidadão de Filipos, era igual ter nascido na capital do império. Era igual ter nascido em Roma, ter os mesmos privilégios. Isso implica dizer também que era uma cidade que tinha uma fortaleza militar. Um poder militar muito forte, havia muitos soldados ali, muita estrutura militar. E a cultura também predominante daquela região era a cultura greco-romana. Os gregos, que os romanos herdaram essa cultura helenista, né? Eles deixaram muitas marcas em Filipos. Quem nascia em Filipos só queria ser, como a gente diz aqui no Maranhão, eles só queriam ser os romanos, apesar de ter nascido em Filipos. É igual o pessoal de Imperatriz só quer ser capital do Maranhão, que é de Imperatriz, que me perdoe aí. Eu brinco sempre com meus colegas de lá, vocês só querem ser a segunda capital do Maranhão. Mas cuidado que Balsas está crescendo, né? Eu sempre brinco assim com eles. Mas era isso, quem nascia em Filipos se achava o da capital, o da cidade importante, porque tudo isso era característica daquela localização, daquela localidade. E por ser também muito influenciada, ou a sua principal evidência cultural e religiosa era dos gregos e dos romanos, Filipos era profundamente pagã. E, ao mesmo tempo, era uma cidade estratégica, comercialmente, e por que não para a expansão do Evangelho? A prova disso é de que sequer, a prova do paganismo ali tão forte, era de que sequer havia uma sinagoga na cidade.
E aí é importante, quem é os mais antigos aqui da base vão lembrar que a gente estudou Atos aqui, nos primórdios, lá na curva de 90, a gente lembra que a formação da sinagoga era necessário que existisse naquela região 10 homens judeus. Eles tinham respaldo congregacional, quórum para formar uma sinagoga, nos dias de hoje, para plantar uma igreja judaica, vamos dizer assim. Eram necessários, então, 10 homens. Mas quando Paulo chega lá, o texto vai dizer que ele procura um lugar para oração, e ele encontra uma sinagoga, ele encontra uma igreja, tinha lá a base, igreja cristã de Filipos. Não, tinha algumas mulheres reunidas na beira do rio orando. Então o lugar de oração que ele procurava, que era uma igreja, que era uma sinagoga, não existia. Isso indica para nós, é uma informação importante, de que pelo menos não tinham 10 homens naquela cidade que eram judeus. Aquela cidade, o paganismo era tão forte, a influência de Roma era tão grande, que não existiam 10 homens judeus que pudessem formar uma sinagoga naquele lugar. Se não tinha sinagoga, é porque não tinham homens suficientes ali, porque essa é uma condição para se estabelecer uma sinagoga, e isso já mostra pouca presença judaica naquela cidade. Portanto, a ausência de uma comunidade alicerçada na fé do Deus de Israel. Calma, não estou falando que precisa ser judeu para ser cristão, mas eu estou falando que dentro daquele contexto histórico, do momento da história, ali nem o Deus de Israel era ainda conhecido de uma maneira relevante na cidade. A maioria das pessoas não tinham conhecimento ou temor do Deus de Israel. E aí o texto segue nos dizendo, depois desse panorama do que era Filipos, no versículo 13. Olha o que o texto diz: no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Então há uma expectativa ali. No texto original, o que Lucas está dizendo aí, que é o autor de Atos, que Paulo e a sua equipe estavam ali tateando, estava procurando com cuidado. Sabe quando você viaja e chega numa cidade? Gente, eu sou crente de verdade. Quando eu saio de férias e viajo, eu sempre vou para uma igreja no domingo. Domingo de manhã eu vou para uma igreja. É sério, está na programação. Posso ir para qualquer lugar, eu vou para uma igreja, porque esse domingo de manhã é o tempo do Senhor, exclusivo dele, eu não abro mão, a não ser que não dê mesmo, assim, está no meio do processo de uma viagem. Mas se a gente está numa cidade, nós vamos para uma igreja. E aí o que eu faço? Vou para o Google, boto lá, igreja reformada, não tem. Igreja presbiteriana, não tem. Base, não tem. Igreja católica, que é mais parecido com presbiteriano, né? Estou brincando. Não tem. Não, tem, sempre tem. Aí, igreja parede preta. Aí eu vou, qualquer uma assim, importante ali no momento, tem em algum lugar, mas a gente sempre vai. Brincadeira, sempre tem uma igreja reformada, uma igreja batista, alguma coisa assim, a gente sempre vai. Então, Paulo com sua equipe estava indo procurando esse lugar. Como não tinha Google, eles começam a andar pela cidade. E andar com cuidado, buscando uma igreja, buscando um lugar para se reunir, um ponto de oração, porque afinal de contas, eles têm a tradição e entendem que no sábado os judeus se reuniam. Então ele estava indo no sábado, que era o dia que as sinagogas funcionavam, e a gente vê nas viagens de Paulo que ele sempre procura essa estrutura para começar a pregar o evangelho, pessoas que já têm conhecimento pelo menos a respeito de Deus, e aí ele vai procurar, com cuidado, com detalhes, afinco, perguntando mesmo, vocês sabem onde é que tem uma sinagoga? Você conhece algum judeu por aqui? Era mais ou menos isso que aquela equipe estava fazendo. Um espaço mínimo, onde eles pudessem encontrar judeus ou alguém temente a Deus. E o que eles encontram? O texto continua aí dizendo para a gente: sentamo-nos, onde esperávamos encontrar um lugar de oração, sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Paulo está procurando uma sinagoga, um lugar de oração, uma igreja, mas ele não encontra, pelo menos não naquilo que ele esperava, naquilo que seria comum, onde a fé judaica pelo menos estivesse estabelecida. Mas aí o texto está dizendo que ele encontra mulheres. Mulheres. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. E o que eles fazem? Eles sentam e começam a bater um papo. E aí, tudo bem com vocês? Ou ele faz um discurso formal: eu sou Paulo, apóstolo de Cristo,
como ele precisa fazer em algumas cartas, né? Discurso formal, reforçando seu chamado apostólico. Não, ele senta e começa a conversar com as mulheres. Só que o verbo aí original no grego dá uma ideia para a gente de que essa conversa tem um tom pastoral. Então, ao observar essas mulheres reunidas em oração, a atitude de Paulo é chegar ali como um pastor, com amor, com cuidado, com zelo, com humildade, com simplicidade, para se aproximar daquelas mulheres que ele nunca tinha visto na vida dele. E aí, à primeira vista, mais uma vez voltando naquela questão da cena fofinha, mulheres reunidas no rio, ou em São Luís, mulheres reunidas no monte, parece uma coisa muito espiritual e legal de se ver. Mas a gente não pode desconsiderar o contexto da época, social, cultural. E nesse contexto dessa sociedade greco-romana, a palavra das mulheres não tinha muito peso social, não tinha muita relevância. Então, olhar mulheres à beira do rio reunidas, era uma reunião de qualquer desocupada que estava lá fazendo, não tinha o que fazer, não tinha família, não tinha uma roupa para lavar, não tinha uma louça para lavar, não tinha uns filhos para fazer comida para eles. Estou botando assim a cabeça do povo lá naquela época, na sociedade. Então, o que elas faziam, o que elas falavam, não tinha relevância social, não tinha importância, não era uma referência religiosa, não era uma referência política. O fato de não haver homens ali já era um sinal de uma certa fragilidade social daquela região. Porque homens que deveriam estar ali de pé, estabelecendo uma sinagoga, não fizeram isso ou não tinha homem suficiente para isso. Mostrando, então, dentro desse contexto, um declínio religioso, espiritual, moral daquela sociedade. Homens que deveriam ser levantados para assumir o seu papel de serem plantadores de igreja, pregadores do evangelho, chefes das suas famílias, zelosos, cuidadosos, não tinha. Eram as mulheres que estavam dominando tudo. Feminismo no primeiro século. Não exatamente, gente, não é isso que está acontecendo aqui não, só brincadeira. Então, aos olhos humanos, parecia aqui insignificante. Um monte de mulher reunida à beira do rio. Sem nenhuma estrutura. Não tinha uma caixa de som para pregação. Não tinha cadeiras. Não tinha paredes, ar-condicionado. Elas estavam reunidas simplesmente perto do rio. E Paulo chega naquele lugar. Mas é exatamente aqui que o Evangelho começa a sua obra na Europa. Meus irmãos, essa cena em Filipos nos ensina a olhar para a vida com outros olhos. Quantas vezes nós mesmos julgamos que algo é pequeno demais para que Deus use? Um encontro simples de oração, uma conversa sem grandes pretensões, uma reunião sem expressão, com pouca gente. Aos olhos humanos, aquilo não passava de um grupo de mulheres à beira do rio, sem liderança, sem templo, sem visibilidade. Mas é justamente aí que o Espírito decide começar uma obra que mudaria todo o continente europeu. Isso nos desafia, meus irmãos, a não desprezarmos os pequenos começos. Nem medir valor daquilo que nós fazemos pelo tamanho ou pela força que aquilo parece ter. Mais uma vez, isso nos faz olhar para pequenos começos e não desprezarmos coisas que aos nossos olhos parecem insignificantes, que parecem não ter força visivelmente. Muitas vezes, o que parece improvável ou insignificante é exatamente o lugar que Deus quer agir com poder. Assim como naquela época, o nosso Senhor continua transformando os improváveis em porta de entrada para a sua obra. Por isso, ao olhar para a sua família, ao olhar para a sua vida profissional, para os espaços aparentemente pequenos que você ocupa, lembre-se, o Evangelho floresce também à beira do rio, fora dos holofotes, mas quando Cristo está presente.
Não despreze um começo pequeno dentro de um cenário improvável. E Lucas continua relatando para a gente essa viagem, essa experiência em Filipos. E esse é o nosso segundo ponto, um coração improvável transformado pela graça. Olha o que diz o versículo 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Lucas narra que entre essas mulheres que estavam reunidas à beira do rio em Filipos, tinha uma chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus e que nos escutava, diz Lucas aí. Filipos era uma cidade romana, mas Lídia, ela era da região da Ásia Menor, de Tiatira, que era famosa pela produção dos tecidos de púrpura. Era uma cor rara, símbolo de luxo, símbolo de status. Ora, não tinha um lugar melhor para ela vender coisas que simbolizavam status e luxo do que Filipos, onde todo mundo se achava. A pequena Roma. Era ali que ela estabelecia os seus negócios, ela estava ali. E ela, provavelmente, era uma comerciante bem-sucedida, porque ela viaja para Filipos e ela vende produto caro numa cidade onde as pessoas têm dinheiro para pagar. Tudo que um investidor quer, tudo que um empreendedor quer fazer. E ela faz exatamente isso. Provavelmente alguém, então, com recursos, com posses, mas ainda assim, ela buscava algo mais profundo para a vida dela. Por isso, Lídia fazia comércio, fazia seus negócios, mas não abria mão da reunião de oração. Lídia tinha uma visão empreendedora, vendia o produto certo no lugar certo, mas não abria mão da reunião de oração. Mas não abria mão de estar no lugar que ela precisava estar para se reunir, para se fortalecer espiritualmente, para estar compartilhando com outras mulheres. A vida é corrida, não é? Minhas irmãs, meus irmãos, a vida é corrida. Mas a gente olha para uma mulher que também tinha uma vida corrida, mas que ela estava onde ela sabia que ela precisava estar. É muito fácil, apesar da Bíblia não trazer isso com clareza, mas a gente pensar a respeito de Lídia, de que apesar do sucesso profissional dela, ela sabia que existia algo mais importante para ela realizar e para ela fazer, do que prosperar e crescer financeiramente. E uma das informações mais importantes que Lucas narra aqui é de que ela era temente a Deus. E esse detalhe é muito importante no livro de Atos. Porque nos dias do Novo Testamento, e o livro de Atos vai narrar isso bastante, nós temos aqui duas categorias de gentios que eram muito próximos da fé judaica, que eram os prosélitos. Quem eram esses? Eram os convertidos, os gentios convertidos plenamente, de fato, ao judaísmo. Eles passavam pela circuncisão, eles assumiam toda a lei de Moisés, eles seguiam todos os processos e as festas, as celebrações, e aí eles eram reconhecidos como judeus de fato, os prosélitos. Mas aí tinha uma outra categoria que a gente também costuma ver no livro de Atos, que são os tementes a Deus. Essa informação ela não é à toa, só está dizendo assim, é temente a Deus e ponto, e vamos seguir. Não, isso está nos dizendo, dentro desse contexto do Novo Testamento, que tipo de pessoa era essa? Os tementes a Deus eram aqueles que eram os simpatizantes, os gentios que simpatizavam com a fé judaica, frequentavam a sinagoga, admiravam o monoteísmo de Israel, ter somente um Deus, respeitavam os valores da lei, mas aí no caso dos homens não davam o passo da circuncisão, e não havia uma conversão formal. Eles pertenciam à margem da religiosidade. Eles eram próximos, mas eles não eram dentro. E é exatamente aí que Lídia se encontra.
Isso quer dizer o quê? Que Lídia era uma mulher que buscava a Deus, respeitava a fé judaica, mas ela não era alguém considerada plena daquela comunidade, daquela fé. Ela era o quê? Uma improvável para se tornar a porta de entrada para o Evangelho na Europa. Ela não tinha nem passado pelos processos formais das coisas. E é nesse ponto que o texto afirma outra expressão muito importante. E aí nesse versículo, e nessas duas expressões, ser uma mulher temente a Deus, e nessa próxima, é que está aqui o alicerce de tudo aquilo que a gente vai falar e está falando ao longo dessa manhã. O texto afirma aí que o Senhor abriu o coração dela. Ela era temente a Deus, ela era interessada, ela era inclinada, mas agora acontece algo mais profundo, é um outro passo nesse relacionamento com Deus. Ela estava ali buscando, querendo entender, se reunia com as outras mulheres, mas agora acontece algo muito importante na vida de Lídia. O Senhor abre o coração dela. Só um parênteses, porque eu não posso pregar sem abrir um parênteses. É interessante a gente pensar que buscar, caminhar, estar presente é só o que a gente precisa fazer. Mas existe um passo além. Existe a abertura do coração pelo Senhor. Existe a hora que o Senhor abre o coração. Está participando, está envolvido de alguma forma, não é que não seja importante, é muito importante. Mas é um passo da caminhada. Veja que a gente pode perceber isso como um processo na vida de Lídia. Alguém que estava ali, ouvindo, buscando, querendo conhecer. E o que Deus faz? Abre o coração. E o verbo aí abrir indica que abriu por completo. O sentido aí no texto original é de que Deus escancarou o coração de Lídia. Assim como Jesus abriu a mente dos discípulos no caminho para Emaús, em Lucas 24, lembra? E aí ele abriu o entendimento deles. Aqui o Senhor fez a mesma coisa. Abriu o entendimento, abriu o coração de Lídia para receber a palavra. E nessa cultura em que o texto está sendo escrito e os leitores estão lendo, o coração aqui era entendido como o centro das decisões. Era o centro da vontade das pessoas. Toda vez que nós olhamos então a palavra coração no Novo Testamento, a gente entende como esse centro do ser, das decisões, da vontade. E para Lucas escrever que o Senhor abriu o coração de Lídia, significa então que toda a vida dela foi aberta. Toda a vida dela foi inclinada para receber a mensagem de Cristo. Não foi parte da vida de Lídia. O coração não significa uma parte da vida dela. O coração significa que ela foi aberta para a mensagem do Evangelho. O ser, quem ela é, se abriu para a mensagem entrar. E isso, meus irmãos, é mais profundo do que uma mera simpatia religiosa. É uma transformação interior operada pela graça de Jesus. Como disse Calvino, a palavra é apenas som nos ouvidos, até que o Senhor toque no coração. O fato de Lídia ser uma temente a Deus mostra que como o Evangelho alcança os que estão quase dentro, mas ainda estão fora. Ela não se encaixa plenamente na comunidade judaica, ela não tinha o conhecimento religioso dos prosélitos, mas o Senhor não olha para ela como o homem vê. Esse detalhe nos lembra que a conversão não é fruto de uma soma de esforços humanos, mas da graça de Deus que abre corações. Paulo pregava, Lídia ouvia, mas o milagre aconteceu quando Deus abriu o coração dela. E aqui a gente vê toda a estrutura do evangelismo colocada. Há uma mensagem pregada, há um ouvido que ouve e um coração que é aberto pelo Senhor. Pessoas que pregam,
pessoas que ouvem e o Deus que opera o milagre. O Evangelho sempre foi, sempre veio por meio da pregação. Sempre alguém precisa pregar, alguém precisa ouvir. Essas são as responsabilidades dos humanos. Mas é Deus quem abre o coração para que ele entre no Evangelho. O milagre aconteceu. E isso muda a forma como nós olhamos para a missão hoje. Às vezes achamos que se usarmos as palavras certas, se formos convincentes o suficiente, as pessoas então se renderão ao Evangelho. Se a gente mudar alguma coisa na igreja, estou falando assim de estrutura, tá? Se a gente começar a fazer determinada coisa, porque hoje em dia é assim que as pessoas fazem, se a gente começar a olhar totalmente para o pragmatismo, eu não acho que o pragmatismo seja de todo ruim, mas a igreja não pode estar alicerçada nisso. E a gente acha que fazendo tudo isso e se esforçando demasiadamente, as pessoas se renderão ao Evangelho. Outras vezes a gente desanima, porque a gente olha um coração endurecido. Não tem? Pensa aí naquela pessoa, aquela lá, coração duro. Aí a gente fica desanimado, a gente fica sem força, a gente fica querendo desistir, e aí a gente olha esse coração endurecido, e a gente conclui o quê? Esse aí não tem jeito. Esse coração é improvável. É o marido que resiste ao Evangelho, é o filho que se afastou, é o colega de trabalho que parece indiferente. Esses dias Cláudio presenciou, fui xingado de Davi Malafaia no meu trabalho. Eu disse que o diabo te carregue para bem longe de mim, se tu me xingar mais uma vez com esse palavrão. Acabou o assunto, encerrou. Não aceito xingamento, não. Eu brinco bastante, mas tem um limite do xingamento. Aí a gente olha que esses amigos, que essas pessoas que convivem com a gente nunca vão crer. Mas o texto nos mostra, sabe o que, meus irmãos? E guardem isso no coração de vocês. Não é nenhuma novidade, eu não vim aqui trazer nenhuma novidade para vocês. A obra é do Senhor. É do Senhor. A obra é dele. Ele é o Deus da salvação. Ele continua abrindo corações improváveis. O marido resiste, mas o Senhor é poderoso para penetrar no coração. O colega de trabalho zomba da tua fé, Deus é poderoso. Meus irmãos, eu tenho um testemunho disso. Eu comecei a trabalhar há cerca de 12 anos, numa outra emissora, lá na TV Cidade. Eu trabalhava com uma apresentadora, o nome dela é Carol Carvalho. Ela trabalhava comigo e zombava de mim porque eu era crente. Aquela brincadeira de colegas, não é zombar de me humilhar, não, mas sempre aquela piadinha sem graça, sem graça. Hoje ela está todo dia pregando o Evangelho nas redes sociais. Uma mulher convertida a Deus, improvável, não é verdade, Gabi? Improvável. Ela é aquela que eu olhava assim, essa daí já está entregue nas mãos de Satanás. Hoje uma mulher que serve a Deus, prega o Evangelho, conta o testemunho dela. Meu Deus, não tem, gente. Então esse teu colega, enviado de Satanás incircunciso, Deus é poderoso para mudar o coração dele. Teu marido, tua esposa, teus filhos, teus parentes, teus vizinhos, mala. Deus é poderoso se ele te converteu. Tem alguém mais mala do que a gente mesmo? Não tem, não é não? Glória a Deus. Deus é poderoso, meus irmãos. Mas a responsabilidade é da igreja, de anunciar o Evangelho. Com fidelidade. Mas Jonas já tinha nos dito o que na oração? A salvação pertence ao Senhor. Deus é poderoso. Isso deve nos dar um descanso, meus irmãos. Descanso e esperança. Nenhum coração é duro demais para que Cristo não possa abrir. Um coração improvável, ele é transformado pela graça de Deus. E o nosso último e terceiro ponto nos mostra que essa vida transformada, ela abre grandes portas. A gente tem um cenário pequeno, desprezível, que ninguém dá valor.
Se Lídia fosse uma mulher choraminguenta junto com aquelas mulheres, não tem isso, não tem aquilo, lá no Egito tinha as carnes, as cebolas e pão, e tu nos trouxe para morrer aqui nesse deserto, e blá, 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 chorando pelos cantos, resmungando, reclamando. Uma mulher focada ali em conhecer mais de Deus. O cenário era pequeno, não tinha estrutura, o cenário era improvável, e aí o Senhor vem e toca no coração e começa uma transformação. Só que essa transformação, ela não é só para a vida dela. Essa transformação, ela não impacta só a vida de quem é transformado. Porque a transformação causada pelo Espírito Santo de Deus, ela transborda para além de nós, porque não é sobre nós. Não é sobre você. Eu sei que a gente às vezes se acha muito fofinho, muito o queridinho de Deus, a menina dos olhos de Deus, mas individualmente você não é nada disso. Desculpa, eu não estou querendo te botar para baixo, tal, não sei o que, não. Eu só estou querendo dizer que a gente só é isso como igreja. A gente não é isso individualmente. Claro que o Senhor nos conhece individualmente, nas nossas fraquezas, limitações, Ele contempla a nossa dor, Ele nos fortalece, Ele faz milagres na nossa vida, mas o olhar que nós devemos ter a respeito das coisas é um olhar do reino de Deus, que é para além de você. Nós somos gota no oceano. Quantas gotas existem no oceano? Não deve ter zero para contabilizar isso. Então, quando uma transformação acontece, ela vai para além das nossas vidas. E a gente vai ver isso na vida de Lídia agora. A transformação, ela precisa ser evidente. Ela precisa ser comunicada por meio daquela vida. Ela não pode ser só alguém que diz assim, eu fui transformado por Jesus. Legal e tal. Mas tu não viu nenhuma diferença na vida da pessoa. Nenhuma. Não viu uma transformação. Não tem um impacto. Não mudou em nada. Tem alguma coisa errada que não está certa. Mas a gente vai ver agora no texto que uma vida transformada, ela tem um resultado prático. Nesse caso, ela abre portas. Olha o que o texto diz no último versículo aí que a gente leu, 15. Leiam aí para ver se vocês sabem ler mesmo. Todo mundo junto. Tendo sido batizada... Não, está muito feio. Todo mundo... A regente falou ali. Tendo sido batizada, bem... A fé de Lídia se transforma pública. Como primeiro? Batismo. Ela foi batizada. Não é isso que nós aprendemos? Todos nós aqui, ou a maioria, desceu as águas, foi ensinado, fez o curso de batismo, entendeu o que significava o batismo e, resumindo bem, claro, existe uma outra profundidade nisso, mas é publicar, é deixar visível, conhecido para o mundo de que aquela pessoa agora faz parte da família. A fé que ela professa, ela é tornada pública por meio do batismo. E essa fé ela se espalha pela esfera doméstica, que são o que o texto está nos dizendo? Os da sua casa. É uma expressão que a gente olha bastante em Atos, sempre quando um líder, um chefe ali da casa, um pai, nesse caso Lídia, que devia ter seus empregados, seus funcionários, todos foram alcançados por isso. A gente vai ler aí muito essa expressão aí, uso da sua casa, uso da casa de fulano. Nesse livro, inclusive, de Atos, nós vamos ver o lar como esse espaço de discipulado, de pregação do evangelho, de base missionária, casa, o lar do convertido. Mas uma fé genuína, ela é pública pelo batismo e evidenciada. Como é que ela é evidenciada? Pelo fruto. E aí em seguida surge o fruto imediato da vida de Lídia, que é a hospitalidade. E aí, o texto vai dizer que Paulo, Lucas e a equipe foram convencidos disso. E o verbo aí, original, tem o sentido de constranger, de insistir fortemente.
Sabe que você vai na casa de alguém, a pessoa te oferece assim, ah, tem aqui um pedaço de bolo. Aí você diz, não, muito obrigado, porque a gente gosta de se aparecer para dizer que a gente não gosta de comer. Não, obrigado, não precisa se incomodar. Aí a pessoa, não, come. Aí tu diz, não, come. Aí a pessoa vai, corta um pedaço do bolo e leva para a tua casa. Não, não precisa, não precisa. Você já chegou na casa de alguém e comeu alguma coisa que você não gosta? É ruim, né? Por isso que eu aprendi a dizer que eu não gosto. Ah, bacalhau, não gosto. Galinha caipira, não gosto. Então, se você me chamar para almoçar, não faça um bacalhau. Fora o de Amélia, que eu ainda consegui comer, assim. Porque a Amélia é outro nível de gente. Mas, mesmo assim, eu não gosto de bacalhau. Eu não gosto de galinha caipira. O que mais, amor, que eu não gosto? Pato. Hã? Mocotó? Não, rapaz. Eu sou crente, eu gosto de mocotó. Né? Aí a pessoa fica insistindo, eu já tive que comer o que não gosta, que dá aquela engolida assim, a pessoa diz, quer mais um pouco? Então por isso que é bom dizer logo que não gosta. Não, não come e tal. Tipo isso que Lídia estava fazendo, aquela pessoa, tu vai na casa da Keiko, tu não come só um pedaço, que ela fica lá, ó. Tu sai de lá, passei lá um mais morando na casa dela, vocês sabem, né? Engordei 50 quilos. Outra você vai lá para cá, você engordar um pouquinho. Não, mesmo, acabei de perder 4, não quero achar nunca mais. Né? Então, porque ela ali fica ali, não, coma um pouquinho. Então Lídia estava fazendo isso, insistindo, convencendo, não é uma chatice, mas era uma demonstração de algo poderoso que tinha acontecido na vida dela. Calma que eu vou chegar lá. Essa insistência não é uma chatice, não é uma malícia, não é uma pessoa chata, era uma pessoa que estava demonstrando algo muito poderoso que estava na vida dela. Não é também um convite formal, protocolar, não é isso. É uma santa urgência de servir a missão. É Lídia dizendo para Paulo, Lucas e equipe, eu sei que a missão precisa que eu faça isso e eu estou insistindo. É uma necessidade da missão e eu quero me disponibilizar para isso. Mas existia uma condição para eles aceitarem se hospedar na casa de Lídia. E nessa condição é que está o coração da frase. E a condição é: se os senhores me consideram uma crente no Senhor. Se os senhores me consideram uma crente no Senhor. A gente diz que Lídia é provavelmente alguém que tem dinheiro, a casa dela devia ser uma casa relativamente confortável, e ela não disse, não, gente, vai, lá em casa eu tenho um quarto de hóspede, tem ar-condicionado, tem um frigobar, é suíte, você não precisa dividir o banheiro com ninguém, pode ir lá em casa tem estrutura. É o melhor lugar que vocês podem ficar em Filipos. Não seria um bom argumento? Quem de nós ia pensar 2 vezes, ficar na casa de Lídia ou não? Ou não ter onde repousar? Diz, rapaz, essa casa aí é aí. Eu topo logo, me ganhou no ar-condicionado. Eu disse, não, vou ficar aí. Mas olha o que Lídia disse. Se vocês me consideram uma crente no Senhor. Se vocês me consideram, até então, meus irmãos, a gente não vê um diálogo, Lídia se apresentando para Paulo, dizendo assim, olha, tudo bem, eu sou vendedora de púrpura. Aí Paulo já, aquele pastorzão interesseiro, não tem? Os pastores que tem os membros preferidos, tem um dízimo mais alto. Aí fica lá, olha, rapaz, eu vou ficar aqui colado em Lídia, vai que ela me convida. Vai lá em casa, opa, é lá que a gente queria ir mesmo. Ô, meu irmão, não precisa insistir não, a gente já está indo. Não tem esse diálogo, a gente está vendo um texto escrito depois do acontecimento. Lucas está nos informando, depois da viagem, que ela é uma vendedora de púrpura. Ela não usa o seu argumento, ela não usa dos seus posses, ela não usa da sua estrutura, porque ela não é alguém preocupado com estrutura, porque ela é uma mulher que ora na beira do rio. Ela só diz, se vocês me consideram uma mulher de Deus, se vocês me consideram alguém convertida ao Senhor, crente, é muito interessante que ela use esse termo. E aqui significa, a expressão é, se vocês chegaram à conclusão. Meu irmão, a gente só chega à conclusão de que alguém é crente é por meio do testemunho. Não é só porque ficou falando que é crente. Foi o testemunho de Lídia. Então, se vocês chegarem à conclusão, é um juízo formado a partir de uma conversão e do batismo que acabaram de acontecer. E chegaram aqui à conclusão de que ela é uma crente. A palavra aqui carrega 2 sentidos, o de identidade na fé. Eu sou uma de vocês, que a gente crê na mesma coisa, nós somos crente de verdade. E também de fidelidade, de alguém confiável, comprometido. Então Lídia não apela para um status econômico, para uma etiqueta social. Sua credencial ela é teológica e eclesial. Sou de Cristo, logo a minha casa é dele. O que eu tenho é dele.
as minhas posses pertencem a Ele. Não é mera generosidade humanitária, é serviço cristocêntrico. Com isso, a insistência não é manipulação, é coerência. Se vocês reconhecem a realidade da minha fé, me deixe servir vocês. E vale considerar que culturalmente abrir a casa, meus irmãos, significava abrir a vida, os recursos, a reputação. E para uma mulher negociante de púrpura em Filipos, isso também subverte expectativas sociais, porque a missão toma o lugar central na gestão do lar e do trabalho. Eu sou uma comerciante bem-sucedida, mas agora tudo pertence a Jesus. A fé que Cristo operou em Lídia imediatamente reorganiza suas prioridades, reorganiza os seus espaços. Ela não espera ter mais tempo, ela não espera ter mais estrutura ou um chamado oficial. O pastor chegar para ela, Paulo, olha, eis que te digo que tu serás uma grande hóspede. Ela olha para ela mesma e diz, o que eu tenho é isso daqui, está a serviço do reino. Tem gente que fica dentro da igreja, mimizento. Pastor, nunca me deu oportunidade, nunca se ofereceu para nada. Ou nunca se ofereceu para aquilo que a igreja precisa, só quer fazer o que já tem gente fazendo. E às vezes nem tem chamado para aquilo, às vezes nem. Não estou dizendo aqui não, é só lá no Renascença, que os crentes são malas, aqui é maravilhoso. Mas lá não, aí o povo fala, quer serviço aqui, mas já tem gente fazendo isso aqui, porque tu não faz isso aqui que não tem. Eu adotei uma estratégia, já tem uns 3 anos, todo mundo chega no gabinete, pastor, a gente precisa aqui na igreja fazer tal coisa. Eu disse, glória a Deus que o Senhor te levantou para observar e fazer. Não, mas eu só estou aqui com a ideia, então volta lá com a tua ideia para a tua casa. Porque se não tem fazenda é porque não tem ninguém disponível para fazer. Porque eu mesmo, ou eu cuido da igreja, prego e cuido das pessoas, ou eu vou abrir a porta, vou limpar a igreja, vou cantar, vou tocar. Isso aqui não é soberba não, meu irmão, é porque não dá para fazer tudo. Não dá. Pastor não é mestre de obra. Eu não estou aqui mandando recado, nem mandando coisa que Clóvis me falou, estou falando é por mim mesmo. Eu botei isso na cabeça do povo. Mas recebe. Ele gosta de pintar, eu não gosto. Faça você mesmo, eu odeio esses canais de YouTube. Não quero você, faça você mesmo. Senhor, me dê condição de eu pagar alguém para fazer, eu detesto. Tem um rodapé, 1 mês que minha mulher está lá esperando, eu botar, do faça você mesmo. Vou fazer, amor, mês que eu estou de férias. Em nome de Jesus, não chamo Clóvis, que ele gosta. Não tem igreja, meus irmãos, é todos nós fazendo. Não é um fazendo, mas é porque o evangelicalismo brasileiro acostumou. A pastora está na obra, o pastor tem que estar lá, olhando, se botou o piso certo, se botou a cruz torta, se botou não sei o que, se pregou Jesus na cruz, Jesus não está mais na cruz. Meu Deus, na confusão, deixa o pastor estudar, deixa o pastor visitar, deixa o pastor pregar. Quem é da música, deixa ensaiar, deixa eles olhar as letras dele, deixa eles tocar os instrumentos dele. Quem está na recepção, vai cada um fazendo uma coisa que não vai dar tempo de ficar se preocupando com os outros, a não ser que seja para ajudar. Meu irmão, eu vi que você está com uma dificuldade aqui, eu posso te ajudar nisso, olha, eu observei isso bem aqui. Eu não sei dos problemas de vocês não, converso com o Clóvis, mas não estou aqui mandando recado. Mas se Deus está falando aí, é Ele com vocês. Eu vou me embora para lá, não sei se viram para cá com os pastores de vocês. Mas vê, Lídia está dizendo, é tudo teu, Senhor. O que a obra estava precisando? Paulo precisava de quê ali, gente? Era de um lugar para ficar, porque o evangelho tinha que ser pregado em Filipos. Lídia observou uma mulher convertida, temente a Deus, assim, mas o que eles precisam é de uma casa, está aqui a minha casa. Talvez eles estivessem precisando de outra coisa, ela dizer, está aqui outra coisa, porque casa significa aqui tudo. Abrir a intimidade, tirar a privacidade, gastar recursos. Foi o que Keiko fez comigo e com minha família, que eu sou eternamente grato. Ela dizia para mim, ela não gosta disso, eu sei, mas eu vou te honrar, minha irmã. Porque há 2 anos você fez algo muito poderoso para mim e para minha família. Eu queria acordar mais cedo que ela, mas essa mulher não dorme, quer dizer, ela dorme. Mas ela dormia cedo e acordava, tinha um pão quente todo dia lá. E eu tentava acordar mais cedo para comprar o pão antes dela. E ela disse assim, Deus colocou no meu coração, não é para você gastar R$1 aqui, que você tem uma casa para arrumar. Muito obrigado, minha irmã, que Deus te recompense e continue te abençoando pela sua generosidade. É o que ela tinha, era o pão. Quer dizer, hoje eu chego na minha casa, eu que tenho que comprar pão. Minha mulher não aprendeu a acordar cedo e ir lá comprar um pão quente para mim. Daqui a pouco, tomar café, deixar a Catarina, disse para quê? Vou deixar a Catarina tomar aquela baguete que tu comprava lá quentinha, é bom. Né? Então, era o que ela tinha, meu irmão, um pãozão, não sei o quê. É o que a gente tem, meus irmãos. É o que a gente tem. Se você não tem nada, você tem fôlego de vida. Ofereça isso ao Senhor. Se você é um convertido. Se você não for, vai ficar pesado demais. Não faz não. Vai ficar demasiadamente pesado. Não é o peso da responsabilidade que todos nós carregamos, mas fica demasiadamente. Sabe o que é? Às vezes a gente está no lugar errado, fazendo o que não era para a gente fazer, ou a gente não é convertido.
a gente só é um simpatizante, a gente só vai na reunião de oração, mas Deus ainda não abriu o entendimento. Mas hoje que o Senhor abre o seu entendimento, que Deus entre no seu coração de uma maneira poderosa. E o texto nos convida, deixa eu voltar para cá, a inverter a lógica. Se somos do Senhor, então a casa, a mesa, a agenda, os dons também são do Senhor agora, não é para quando. A hospitalidade deixa de ser um evento e vira aqui vocação, o lar deixa de ser uma redoma privada e torna-se base da missão para acolher, para discipular, para cuidar, para sustentar a obra. Em termos práticos aqui, isso pode significar abrir a sala para a pequena base. Não é não? Tu tem uma sala boa lá na tua casa, mas não pode, porque vai não sei o quê, vai bagunçar, vai sujar. Não tem vassoura? Eu te dou uma vassoura para tu varrer depois. Não está mais nem na Covid. Eu sei porque lá em casa a gente era o louco da Covid. Minha esposa precisou de muitas terapias para se libertar. Mentira, ela não fez. Mas Deus trabalhou no coração dela. Deixa os irmãos entrar com o sapato, com a coisa. A gente não entra na nossa cama, lá em casa pode entrar com o sapato. Deixa os irmãos se reunir para... Talvez seja isso, mas pode não ser isso também. Lá no Renascença a gente fez assim, tinha uns irmãos que tinham uma casa boa, grande, que poderia reunir. Mas eles não tinham perfil de liderança, não se sentiam preparados. O que eles fizeram? Abriram a casa, outro irmão foi lá liderar. Lindo, funcionando. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa se disponibilizar para alguma coisa. Talvez seja isso. Talvez seja usar a mesa para o cuidado, para o aconselhamento, para a oração com o irmão. Transformar a cozinha da sua casa em um espaço diaconal. Colocar o seu carro, as suas habilidades, a sua profissão, a sua agenda semanal à disposição do reino. Meus irmãos, recentemente eu vendi meu carro. Aí vendi, estava querendo vender, outras coisas que, enfim, misericórdia de Deus. Aí eu estava comprando, meu compastor tem uma loja de carro, né, seminovo, meu irmão, estou precisando de um carro e tal. Ele, olha, tem isso aqui. Esse não, daí não serve. Ele tem isso aqui, não, isso aqui não serve. Meu irmão, deixa eu logo te dizer, tem que ser sedã, porque eu sou pastor. Todo dia eu tenho uma caixa para levar para aquela igreja. Eu não estou dizendo isso que eu sou o melhor, não, meus irmãos. É porque ou todas as minhas coisas são do Senhor, ou nada é. Então, teu carro bonito e tal, conservar, mas eu vou te dizer, vai enferrujar. Você mora em São Luís, gente barbeira aí, não estou profetizando que ninguém vai bater no teu carro, não, em nome de Jesus, que tudo é caro. Mas a gente está sujeito, o que eu quero dizer é que a gente está sujeito. Tua casa é bonita, pintada lá, está lindo, maravilhoso. Abra para o Evangelho. Seja do Senhor tudo que você é e tudo que você tem. Porque pode ser um sinal de que você não é convertido. Não, mas eu gosto da minha intimidade. Não estou dizendo que a pessoa vai enfiar dentro da tua casa, e tu bota também um limite, porque o crente tem que ter uma noção, tem que respeitar o horário da pessoa, tem que, né? Vai para o IPB lá em casa, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, um dia tudo bem. Mas 10 horas da manhã do dia seguinte, não, já deu a hora de ir embora. Isso a gente vai aprendendo depois a lidar com os irmãos. Mas abra, se disponibilize, ofereça. A pergunta que nos alcança é simples, meus irmãos, e direta. Se de fato nos consideramos fiéis ao Senhor, o que concretamente nós já podemos usar hoje? Caminhando à conclusão, o relato de Lídia, em Atos 16, nos mostra como o Evangelho se espalha a partir de pequenos começos e produzem grandes transformações. O primeiro passo foi um cenário improvável e pequeno. Não havia sinagoga, apenas um grupo de mulheres à beira do rio. Aos olhos humanos, nada parecia promissor, mas Deus decidiu começar ali a obra que alcançaria toda a Europa. Há 9 anos, nós nos reunimos num terraço que não cabia muita gente. Na segunda reunião, a gente estava sentado nas cadeiras da Brahma, numa garagem cedida por um homem que não era crente, não era um temente ao Senhor, e cedeu para a gente se reunir. Depois a gente foi para um outro lugar, pequenos começos. Primeiro que a gente não sabe nem como é que se organizava a igreja. Não despreze. Às vezes é improvável mesmo, às vezes é pequeno. Mas em seguida vem um coração improvável que é transformado pela graça. Lídia era apenas uma mulher temente a Deus, alguém que ia à margem da comunidade judaica que vivia, mas o Senhor mesmo abriu o coração dela para receber a palavra. Foi ali, no secreto do coração, que uma transformação grandiosa começou a acontecer. E por fim, o texto nos mostra uma vida transformada que abre grandes portas. A fé de Lídia se torna pública no batismo e prática na hospitalidade. Sua fé, que até então era apenas no espaço privado,
passa a ser a base missionária em Filipos. Um gesto simples, mas que se tornou decisivo para a expansão do Evangelho. Essa narrativa, meus irmãos, nos lembra que o reino de Deus nunca deve ser medido pelo aquilo que os olhos veem. Nunca por aquilo que é visível ou grandioso aos olhos humanos. Ele floresce em cenários pequenos, em corações improváveis, em gestos simples de fidelidade. Porque o Deus que abre corações também abre caminhos para o improvável, para que o improvável se torne instrumento de grandes transformações. E tudo isso aponta para Cristo. Porque foi Ele que abriu o coração de Lídia. E é Ele quem continua abrindo os corações hoje. Ele mesmo foi o improvável de Nazaré. Ele foi aquele que de lugar, que coisa alguma vinha daquele lugar, coisa alguma boa, rejeitado pelos homens, mas escolhido por Deus para ser a pedra angular. E foi porque ele começou como um pequeno carpinteiro, vivendo em humildade, que a maior transformação da história pôde acontecer, a salvação de perdidos. Talvez você se sinta pequeno, improvável, distante ou até indigno, e de fato nós somos. Mas é exatamente assim que Deus age. O mesmo Senhor que abriu o coração de Lídia, pode abrir o seu coração hoje. Não importa se você está apenas por perto da fé, como ela estava aqui antes de crer. Não importa se você é só um simpatizante, um frequentador. Deus pode transformar um coração improvável em testemunho vivo da sua graça. Ele abre a porta da vida eterna e convida você para entrar. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Comece com esse passo de fé, porque em Cristo até os pequenos começos se transformam em grandes coisas para a glória de Jesus. Eu quero deixar algumas coisas bem práticas para você anotar, tira uma foto aí para você praticar e deixar esse texto falar no seu coração essa semana. Onde é que você enxerga apenas pequenos começos na sua vida? E precisa confiar que Deus pode fazer grandes transformações. Ore a respeito disso. Peça para que Deus fale no seu coração. Onde é que você enxerga apenas pequenos começos e fica todo o tempo olhando com aquele olhar minúsculo? Gente, eu não estou aqui pregando uma prosperidade inútil, um crescimento humano. Eu não estou falando disso. Eu estou falando das coisas que Deus faz, mas que às vezes a gente despreza porque é pequeno. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui, vai ganhar muitas pessoas para Cristo, que essa igreja vai crescer demasiadamente. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o que Deus faz sempre é grande, até aquilo que parece ser pequeno. O que a gente não pode desprezar os espaços, o lugar, o ambiente, o contexto que Deus está usando. Segundo, você conhece alguém que está quase dentro, mas ainda está fora? Como é que você pode orar, se dispor para que o Senhor abra esse coração? Pense em alguém a respeito desse assunto. Tem alguém, com certeza você foi se lembrando de alguém que é muito simpatizante, que ama, acha legal, acha bonito, mas ainda não está dentro. É uma semana para você orar por essa pessoa. Terceiro, de que forma a sua fé pode se tornar visível e prática, como foi na hospitalidade de Lídia? O que hoje você pode abrir para Cristo usar? É sua casa, é sua agenda, são seus recursos, são seus dons? O que é? Eu tenho certeza que há alguma coisa para você oferecer para Deus. Específico, porque tudo pertence a Ele. E por último, meus irmãos, se outros olhassem para a sua vida agora, eles poderiam dizer: esse é alguém fiel ao Senhor? O que precisa mudar para que essa realidade seja cada vez mais evidente na sua vida? Será que a gente pode chegar diante de alguém assim: se você realmente me considera um crente no Senhor? Será que nós podemos dizer isso? Não estou falando de orgulho, mas com seriedade, com convicção da nossa fé, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Que o Senhor nos ajude com a sua misericórdia e graça a vivermos sempre para a glória dEle, ainda que as coisas, o começo, o recomeço, seja pequeno, seja desprezível e rejeitado aos olhos humanos, mas que o Senhor tem grandes propósitos. Vamos orar?
Ó Deus, a Tua palavra é tão maravilhosa, Senhor. Talvez quando Lucas estava escrevendo esse texto, alguém poderia até dizer para ele, não bota isso não, foi tão pequeno. Era só umas mulheres reunidas na beira do rio, uma outra convertida. Mas o Senhor inspirou o Teu servo para que registrasse essas palavras e nessa manhã nos encorajasse, meu Deus, a não desprezar aquilo que o Senhor é capaz de fazer, aquilo que é improvável aos olhos humanos, aquilo que muitas vezes nós colocamos de lado porque achamos que é muito pequeno, que é muito pouco, que a gente se veste muitas vezes de uma falsa modéstia ou de um espírito de miséria, quando a única humilhação que nós devemos ter, Senhor, é diante de Ti, porque o Senhor usa os improváveis. Nenhum de nós aqui nascemos inclinado para o Evangelho. O Senhor abriu o nosso coração como abriu o de Lídia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos deixou como simpatizantes. O Senhor nos fez parte dessa família. Agora usa-nos, Senhor, para a Tua glória. Usa o que nós temos. Usa os nossos recursos. Usa a nossa inteligência, a nossa saúde, os dias de vida que ainda nos restam, para o louvor da Tua glória. Que o Senhor seja exaltado. Abençoa, Pai, essa comunidade. Continua abençoando essa igreja que é Tua. Abençoa cada começo, cada recomeço, cada encontro, cada PB de 2, 3, 4 pessoas, mas que o Senhor esteja presente, que o Senhor esteja encorajando, animando, porque aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos olhos ainda não podem enxergar, o Senhor já está fazendo. Aquilo que nós não podemos contemplar, o Senhor já está fazendo. Os planos de Paulo era ir para uma região, mas o Senhor deu uma visão do homem da Macedônia dizendo, venha. Às vezes os planos eram outros, meu Deus, humanamente falando, mas os Teus planos continuam sendo realizados, sem falha, sem atraso, sem retrocesso, porque o Senhor é o Deus da história, porque o Senhor é o Deus da igreja, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, aquele que abre corações improváveis e usa pessoas imperfeitas, pecadores, mas que são verdadeiramente tementes ao Senhor para fazer a obra que lhe apraz. Eu oro em nome de Jesus. Amém.